Olá, tudo bom, terceiro ano? Que bom poder conversar com vocês agora nesse vídeo e entendermos pontos tão importantes da nossa matéria. Uma das matérias mais importantes que existem na física é a eletricidade. E hoje nós vamos entender um pouquinho sobre equações da eletricidade. Vamos prestar bastante atenção porque é um conteúdo muito importante que cai em concursos, cai em várias provas. E é bem interessante também, tem muitas curiosidades que eu acho que vocês vão gostar. Vamos primeiro entender alguns fundamentos da eletricidade, né? Vocês podem observar aí o que eu vou falar, está escrito, para ficar mais fácil ainda, para a gente poder entender melhor. Fundamentos da eletricidade. Devemos nos lembrar que os fenômenos elétricos estão sempre ligados à movimentação de elétrons. A própria palavra já diz, eletricidade, elétrons. Então, movimentação de elétrons entre os átomos de um material. Aí tem uma figurinha que tem uma pergunta que faz a gente pensar. Você já parou para pensar que está cercado de eletricidade por todos os lados? É, nos nossos aparelhos, no nosso celular, para fazer essa filmagem. Então, a eletricidade está em todos os lados. Até quando a gente leva um choque no cotovelo, não sei se vocês já sentiram, às vezes dá um choque no cotovelo da gente, ou às vezes a gente leva um choque no chuveiro, né, na hora que a gente vai abrir o chuveiro ou fechar. Então, nós estamos rodeados de eletricidade. Quando o nosso cabelo fica cheio de frizz, né, também é eletrização. Vocês sabiam, falando nisso, que o shampoo, ele provoca uma eletrização no nosso cabelo, deixando o nosso cabelo cheio de frizz? Aí o condicionador vem exatamente para poder tirar esses frizz, tirar essa eletrização. Por isso que tem o shampoo e o condicionador e geralmente são vendidos às vezes até juntos, né? Quando vem né? Às vezes vem numa promoção, vem lá na caixinha o shampoo e o condicionador de determinada marca, né? Então, continuando. Os átomos normalmente são eletricamente neutros. O que é isso? Quer dizer que ele tem o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons. Ele tem tanto partículas positivas dentro do núcleo, quanto também partículas negativas. No núcleo, aí a gente pode ver a ilustração, nós temos as partículas que são os nêutrons, são partículas sem carga elétrica, e os prótons, que têm carga elétrica positiva. E ao redor do átomo existem os elétrons, mas nem sempre ele vai ficar neutro. Existem algumas modificações que podem acontecer com os elétrons dos próprios átomos. Vamos continuar vendo aí. Os elétrons que ficam na parte mais externa do átomo podem saltar de um átomo para o outro. Então, dependendo do que acontece, uma energia ou alguma outra coisa, pode fazer com que os elétrons saltem de camadas. Então, quando o átomo perde elétrons, ele adquire uma carga positiva. Observem aí na ilustração. Um meio condutor, ou seja, um material que conduz bem a eletricidade, como o cobre, ou o ouro, ou a prata, conseguiu extrair um pouco de elétrons de determinado material e ele acabou tendo mais carga positiva do que negativa, porque antes ele tinha a mesma quantidade de positivas e negativas. Vamos continuando. Existem 3 tipos de eletrização. Nós temos a eletrização por indução, por atrito e por contato. Nós vamos entender agora cada uma delas. Eu acho que vocês vão achar super interessante porque existem coisas na natureza que têm um poder gigantesco devido à eletrização. Nós vamos ver agora um pouquinho. Vamos ver o que acontece primeiro na eletrização por indução. Então, o que acontece nesse processo de eletrização por indução? Vamos ler o que está escrito aí? Depois eu vou explicar. Na eletrização por indução, a eletrização de um condutor neutro ocorre por simples aproximação de um corpo eletrizado, sem que haja contato entre eles, senão não se encostam, só se aproximam. As cargas do objeto condutor neutro são separadas pela aproximação do corpo eletrizado, ficando as cargas de mesmo sinal do indutor o mais distante possível dele. Aqui no caso, o corpo que é o indutor seria o A, ele é o indutor. O induzido é o B. O indutor ele está carregado negativamente. Ó. Se vocês observarem, as cargas dele são todas em sinal de menos. Então, ele está carregado negativamente, ou seja, ele tem mais elétrons. Já o corpo B, ele é o induzido.
ele está neutro. Por quê? Tem o mesmo número de prótons, que é a carga positiva, e de elétrons, que é a carga negativa. Então, um objeto, a esfera A, foi aproximada da esfera B. Quando isso acontece, quando ele se aproxima, olha o que vai acontecer aí na segunda figura, na terceira ilustração. O objeto negativo vai atrair para ele as partículas positivas da esfera B. Porque negativo e positivo se atraem, partículas opostas se atraem, partículas iguais se repelem. Lembra? Tem até um ditado que fala, polos opostos se atraem? É isso mesmo, polos opostos se atraem. Então, as cargas negativas da esfera A vão atrair as cargas positivas da esfera B, fazendo com que a esfera B agora tenha partículas positivas de um lado e as negativas já estão do outro lado. Então, ela vai ficar o mais distante possível da esfera A, que é negativa, porque os polos opostos se atraem, mas os polos iguais se repelem. Então, vai ter uma divisão de cargas aí. Tem as positivas de um lado na esfera B e as negativas do outro lado. Aí, o que é feito? É conectado nela um fio que leva até o solo. Quando isso acontece, o que vai acontecer? As partículas negativas que estão do outro lado da esfera B vão atrair as partículas positivas do solo, fazendo com que o corpo B ganhe cargas positivas. E a partícula negativa do B vai ser descarregada, porque é um fio condutor, vai ser descarregada no solo. Vamos continuar lendo aí que vocês vão ver. Ó. Para manter o objeto induzido, né, que seria o B, a esfera B, eletrizado, mesmo após o afastamento do indutor, devemos ligá-lo à Terra. Desfazendo a ligação com a Terra e afastando os corpos, o induzido irá apresentar carga de sinal contrária ao indutor. Ele ganhou carga positiva e as cargas negativas foram descarregadas na Terra. Então, ele continuou agora carregado, só que positivamente. A carga dele foi contrária ao do indutor, que seria a esfera A, que era negativa. Isso é eletrização por indução. Mas a gente pensa assim, ai, que troço complicado, né? Mas existe um exemplo bem pertinho de nós, que são os raios. Os raios e os para-raios. Como assim? A eletrização que acontece com eles é até por atrito, inicialmente, nas nuvens, e depois é uma eletrização por indução. Olha só que interessante essa matéria aí. Em dias de tempestade, o atrito entre o vento e as nuvens, e entre as próprias nuvens, o atrito, então já é uma eletrização por atrito, né? Eles ficam se atritando. Igual a gente fez na sala de aula, quando a gente pegou a caneta e esfregou num tecido e colocamos um monte de papelzinho picadinho na mesa, e quando a gente aproximou aquela caneta que estava quente, tanto a gente atritar ela, quando a gente aproximou ela dos papeizinhos, lembra o que aconteceu? Eles foram atraídos para a caneta. Então, é mais ou menos isso que acontece lá entre o vento e as nuvens. Um atrito fazendo com que elas fiquem eletrizadas, assim como a caneta ficou eletrizada. E também isso acontece entre as próprias nuvens. Isso faz com que elas fiquem eletrizadas por atrito. Uma vez eletrizadas, ou seja, né, cheia de eletricidade, as nuvens induzem carga contrária na superfície da Terra. Olha que coisa, de lá do céu, né, de lá, as nuvens lá no alto, conseguem induzir cargas na superfície, no solo da Terra. Essas cargas vão se acumulando até que ocorra uma descarga de elétrons entre as nuvens e o solo. Esse fenômeno recebe o nome de raio. Então, o que a gente vê, na verdade, é uma eletrização. Ou seja, as cargas negativas de lá das nuvens passam a atrair as cargas positivas do solo, gerando uma corrente, uma descarga elétrica. Muitos elétrons vêm se encontrar com os prótons daqui do solo. Aí gera aquela corrente elétrica, aquele clarão que a gente vê, né, o raio. Coisa linda, né? Mas super poderosa, é um dos fenômenos mais poderosos que existe na natureza, que são os raios. Então, olha aí na ilustração, vocês podem ver isso, né? Uma nuvem carregada negativamente, a aparição do relâmpago, né? Do raio, e embaixo existe uma descarga elétrica, né? Do próprio raio que caiu ali num para-raios, né? Na ilustração.
Então, a gente vai entender melhor sobre esse para-raios ainda. Mas deu para vocês entenderem? E é interessante porque, na verdade, o ar deveria ser um isolante, ou seja, ele não deveria deixar passar a eletricidade, mas ele passa a ser um condutor. Por que isso? Vou lhes explicar o porquê que isso acontece. Então, gente, aí que está, a energia térmica de um raio é tão grande, que o ar, que era para ser um isolante, porque ele conduz muito mal a eletricidade e o calor, ele se torna um condutor, fazendo com que aconteça uma corrente elétrica, um circuito elétrico. Então, para vocês terem uma ideia, sabe qual é a temperatura de um raio? Pode chegar a 30.000 graus Celsius. Isso equivale a 5 vezes a temperatura da superfície solar. É muita coisa, gente. São 5.800 graus Celsius a temperatura da superfície solar. E um raio pode chegar a 30.000 graus Celsius. Então é muita coisa. Por isso que o ar ele passa a ser um condutor. Aí acontece aquela descarga elétrica. E diferente do que muitas pessoas dizem, né, que um raio não pode cair no mesmo lugar mais de uma vez, ele cai. O Cristo Redentor, por exemplo, ele é atingido num ano mais de 6 vezes por raios, por causa da sua altura. Vamos entender então como funciona agora o para-raios. Continuando aí na ilustração, nós temos como se formam, né? O raio é uma descarga elétrica que ocorre geralmente durante uma tempestade entre partículas com cargas negativas das nuvens e positivas no solo. Mas também tem raios positivos, tem relâmpagos positivos. Fica aí a dica para quem quiser pesquisar sobre o assunto, tá bom? Tem vários tipos de relâmpagos, de raios, de descargas elétricas. Vamos continuar. Número 1. O aquecimento do ar provocado por esse fenômeno gera um clarão conhecido como relâmpago, que é o que a gente vê, né? Energia luminosa, aqueles relâmpagos que a gente observa. O deslocamento do ar causado pelo aquecimento gera uma onda sonora conhecida como trovão. Isso é bem compreensível, porque como um relâmpago é extremamente quente, 30.000 graus Celsius, né? Cerca de 30.000, 27.000, 30.000 graus Celsius, então ele provoca um aquecimento muito brusco no ar. É um aquecimento muito rápido e muito brusco. Aí o que acontece que a gente já estudou? Quando aquece dessa forma, aumenta a pressão. Então existe uma dilatação. Então existe um aumento da pressão. E ela vem a se expressar através dessa explosão, né, que é o trovão. Por que que a gente vê primeiro o relâmpago e depois ouve o trovão? Isso acontece porque a velocidade da luz é bem maior do que a velocidade do som. Por isso que a gente só vai ouvir o trovão depois que aconteceu um relâmpago, uma descarga elétrica. Vamos continuar para o 3. O para-raios atrai a descarga elétrica e a conduz para o solo, onde não provoca estragos. Então, a própria altura dele já favorece isso, né? Ele conduz a descarga elétrica para ele e leva para o solo, igual vocês podem observar na ilustração, para que não atinja as coisas que estão ao seu redor. Então, o para-raios é muito bom porque serve de proteção. Será que existe um meio da gente calcular a distância em que caiu um raio pelo som de um trovão? É sim. Aí nos mostra um meio da gente calcular isso, né? E traz uma explicação embaixo, olha. Para saber a que distância caiu um raio, você pode contar os segundos entre a aparição do raio, do relâmpago, e o som do trovão. Então, você pode contar esses segundos em que apareceu o relâmpago e depois você ouviu o trovão. Isso se justifica porque o som viaja a uma velocidade média de 1 km a cada 3 segundos. Então, nós observamos que a eletrização por indução não é uma coisa tão estranha assim, é bem comum, né? Ao que a gente observa ao nosso redor. Vamos ver agora um pouquinho sobre esses para-raios aí. Tem uma ilustração mostrando um pouco melhor, logo aí em cima, ó. Se a nuvem carregada estiver acima dessa haste, que seria o para-raios, né?
são induzidas cargas elétricas, intensificando o campo elétrico na região entre a nuvem e a haste, produzindo assim uma descarga elétrica através do para-raios. É o que a gente viu na outra ilustração. Mas não para por aí, existem outros tipos de eletrização. Essa que a gente estudou foi por indução, que você vê que o solo não está encostado na nuvem, mas apesar de eles estarem longe um do outro, a uma certa distância, a uma boa distância, eles mesmo assim, eles são induzidos eletricamente. Então agora a gente vai ver outros tipos de eletrização, por exemplo, por atrito, né? Lembrando aí do que a gente fez na sala de aula, né? Aí nós temos um cilindrozinho de vidro que foi atritado com uma lã e ele passou a ficar eletrizado e ele consegue atrair outros objetos para próximo a ele. Então ele ficou eletrizado por causa de ter esfregado a lã nele. Vamos ver outra eletrização que é por contato, que é quando você encosta, né, um objeto no outro e pode ser transferido os elétrons de um para o outro. Inicialmente, olha o que diz aí, inicialmente o material está neutro e o outro eletrizado. A transferência de elétrons será do material eletrizado negativamente, ou seja, tem mais elétrons, para o neutro, ou do material neutro para o eletrizado positivamente, como nós vimos na primeira explicação. Então, quando um átomo passa a ganhar elétrons, ele adquire uma carga negativa. Continuando, o que é uma corrente elétrica? É um movimento organizado dos elétrons. Olha o que diz aí. Esse movimento ordenado dos elétrons livres nos fios, provocado pela ação da tensão, forma uma corrente de elétrons. A tensão é o que vai organizar esses elétrons. Essa corrente de elétrons livres é chamada de corrente elétrica. Então, corrente elétrica seria o quê? O movimento ordenado dos elétrons livres nos fios. Eles não vão ficar desorganizados, eles vão ter uma direção, um sentido. E a gente consegue medir a corrente elétrica com o A. E ela é geralmente representada pela letrinha I. O que seria tensão elétrica? Vamos ver agora. É a medida da força que impulsiona os elétrons para que eles se movimentem. É lógico, se não tiver uma força para poder direcionar esses elétrons ou fazê-los movimentar de forma ordenada, eles não vão ficar ordenados dentro dos fios. Agora, quando existe uma tensão, ela direciona, coloca tudo em ordem. Então, é essa força que precisa para poder orientar esses elétrons. A tensão entre dois pontos, né, o início e o fim, é chamada de diferença de potencial elétrico, ou DDP, que fará com que haja um fluxo de elétrons ou uma corrente. Então, o símbolo da grandeza da tensão elétrica é o U, letrinha U. Alguns também representam com a letra V, porque a unidade de medida é o volt. Né? Geralmente vem até nos aparelhos, né, a voltagem, né, que eles precisam para poder funcionar, vem tudo direitinho quando a gente compra. Continuando aí a tensão elétrica, tem umas ilustrações interessantes. Na primeira ilustração, nós observamos elétrons livres, né? Estão lá, tudo desorganizado, né? De forma desordenada. Já na segunda, tem essa bonequinha que tem a letrinha U. Ela está representando a tensão, que está empurrando os elétrons para eles se movimentarem de forma organizada. Essa bonequinha, então, é a tensão. A tensão faz exatamente isso, impulsiona os elétrons livres nos fios. E o que a gente tem que saber é a unidade de medida dela, que é o V, ou volts. Continuando, vamos para a próxima. Agora nós estamos vendo aí uma corrente elétrica. Qual seria a fonte de tensão? A pilha. Ela está conectada a um fio condutor, geralmente a gente usa o fio de cobre, e ela empurra aí os elétrons de forma ordenada, de forma que eles vão conseguir acender a essa lâmpada. Então, isso daí é para representar um circuito elétrico. Precisa de uma fonte de tensão. É igual a gente fez, né? Um limão, por exemplo, ele pode ficar no lugar de uma pilha. Nós fizemos isso na sala, né?
Vocês podem ver agora uma experiência que fiz para mostrar que realmente os limões eles podem funcionar como uma fonte de tensão, como se fosse uma pilha. Geralmente, algumas pilhas, elas têm 1,5. fontes de tensão. Quitei 2 limões, de um lado eu coloquei uma moeda de cobre e do outro lado um prego. Então, o fio que está conectado ao prego, ele passa a ser atacado pelo ácido do limão. E quando os átomos do ferro saem do prego, ele deixa neste um excesso de elétrons, de forma que esse prego passa a ter uma carga negativa. O fio de cobre ele passa a ser menos atacado do que o ferro e fica com potencial positivo em relação ao prego de ferro. Surge então uma diferença de potencial entre os dois metais. E quando se fecha o circuito com o fio de cobre que eu usei, os elétrons saem do prego de ferro e vão para o cobre. Então a bateria passa a ter um polo negativo, que é o ferro, e também um polo positivo, que é o cobre. Então por isso que eu coloquei de um lado um objeto de cobre e do outro lado um objeto de ferro. O ferro passa a ser o polo negativo, né, o prego de ferro, e o cobre passa a ser o polo positivo dessa bateria nossa. E para gerar essa voltagem de uma pilha, eu tive que usar 2 limões, daqueles maiorzinhos, para poder gerar essa energia. Outro exemplo aí, a bateria do carro, né, que também é uma fonte de tensão. Né? Um outro exemplo, tem o polo negativo e o polo positivo, para poder funcionar de forma correta. Outra fonte de tensão elétrica que a gente tem direto nas nossas casas, onde a gente liga os aparelhos. Se os aparelhos não forem conectados a essa tensão elétrica, né, a gente não vai conseguir ligar um liquidificador, um secador de cabelos, nem nada disso. Ele precisa de uma tensão. E a tensão dali vai organizar os elétrons para fazer o aparelho elétrico funcionar. Então, assim, quanto maior a diferença de potencial entre dois pontos, maior será a tendência dos elétrons se movimentarem de um para o outro para gerar a corrente, buscando assim o equilíbrio. Então, essa diferença de potencial é chamada de tensão elétrica. Então, o potencial elétrico já é a intensidade com que o corpo está carregado. Agora nós vamos ver 2 tipos de corrente. Temos a corrente contínua e temos a corrente alternada. O que seria a corrente contínua? Olha a explicação aí bem resumida, de uma forma que a gente possa entender. É aquela cuja intensidade e cujo sentido se mantém constantes ao longo do tempo. Como exemplos, temos as correntes estabelecidas por uma bateria de automóvel e por uma pilha. Ou seja, não vai modificar. Se são 110, vão ser 110. Não vai modificar. Já a corrente alternada é aquela cuja intensidade e cujo sentido variam periodicamente. É o caso das correntes existentes nas fornecidas pelas usinas elétricas. Então, vamos entender melhor esse assunto. Então, na corrente contínua, não tem como modificar o valor da tensão, porque senão você queima o aparelho. É igual uma vez que a gente foi fazer na sala de aula uma experiência com LED. Aí o LED foi conectado na rede elétrica. Então, com certeza ele ia queimar, porque ele não suportaria uma fonte de tensão tão alta. Então, da mesma forma, se as nossas casas, eu acho que só aceitam o máximo até 127 volts. Não pode ultrapassar disso. Então, os aparelhos eletrônicos não podem ultrapassar essa fonte de tensão, essa voltagem, porque senão eles vão se queimar, eles vão ser destruídos, vão queimar. Já a corrente alternada, não, a intensidade varia, porque tem um movimento de vai e vem. Vamos ver alguns exemplos aí. Tipos de corrente contínua, nós estamos vendo aí, né, alguns capacitores, bateria, pilha, tem umas células fotovoltaicas. Então, são alguns tipos de corrente contínua. Também é uma forma de corrente contínua, um exemplo, né, que utiliza corrente contínua, que são dos nossos aparelhos.
né? Ainda continua. A diferença entre eles é que num circuito de corrente contínua, esse CC aí quer dizer corrente contínua, a corrente flui sempre no mesmo sentido, havendo de forma bem definida um polo positivo e um polo negativo. É sempre no mesmo sentido. A corrente alternada não, ela tem um movimento de vai e vem. Vamos continuar. Um circuito elétrico, agora vamos aprender sobre circuito elétrico. Um circuito elétrico é uma ligação de elementos elétricos. Aí só não tem uma fonte de tensão, não, tem um monte de coisas juntas. Então, nós temos os resistores, os indutores, os capacitores, os diodos, as linhas de transmissão, as fontes de tensão, as fontes de corrente, os interruptores. Isso tudo forma um caminho fechado para a corrente elétrica. Vamos ver isso daí um pouquinho melhor. Então, nós observamos aí um circuito simples, onde nós temos uma fonte de tensão, que é a pilha, a bateria, né? Onde ela é chamada também de gerador. Esse é um circuito bem simplesinho, não tem os resistores, os capacitores, mas existem alguns circuitos que tem tudo isso. Vocês podem depois entrar mais em mais pormenores sobre esse assunto. Cursos de eletrônica, de telecomunicações explicam melhor sobre esse assunto aí. Aqui a física é uma amostra do que acontece. Por exemplo, um circuito elétrico simples seria isso daí, uma chave de liga e desliga, para você abrir o circuito ou fechar o circuito, para poder acender ou apagar a lâmpada. O gerador, que é o que vai, né, fazer a corrente funcionar, gerar a corrente elétrica, que vai fazer ligar a lâmpada, né? E esse daí é um circuito bem simplesinho, que dá para qualquer um montar em casa, né? O próprio circuito de limão, que foi feito no vídeo, é um circuito simples também, certo? Então, vamos continuar. Algo bem importante, né, nas equações da eletricidade é a lei de Ohm. A lei de Ohm define as relações entre potência, tensão, corrente e resistência. 1 ohm é o valor da resistência com que 1 volt vai manter uma corrente de 1 ampere. Então, nós vamos ver agora algumas equações interligadas que são muito importantes. Nós temos a voltagem, a corrente, né, a intensidade da corrente elétrica, a potência, a tensão, todos esses elementos estão interligados. E a gente pode fazer as fórmulas de uma forma bem simples. Aqui, por exemplo, vamos ver primeiro, né, as unidades de medida, para depois a gente ver como que a gente pode entender essas fórmulas de uma forma bem simples e até decorá-las de forma bem simples. São equações usadas muito na eletricidade, também na manutenção de ar-condicionado em cursos, né, que falam sobre isso. Vamos lá, vamos ver primeiro as unidades de medida. O símbolo da potência é o watts, é a letrinha W. É bem comum nos aparelhos eletrônicos que a gente compra, nos aparelhos elétricos que a gente compra. A energia consumida leva em consideração a potência dissipada no decorrer do tempo. A energia geralmente é medida em quilowatts por hora, que significa milhares de watts dissipados por hora. Vamos lá. A potência elétrica. Para poder ter potência elétrica, você tem que ter a tensão elétrica e a corrente. Se você não tiver a tensão e a corrente, não vai ter potência no aparelho. Então, precisa de uma tensão para poder ordenar os elétrons, que vai gerar a corrente, que vai se manifestar na potência do seu aparelho. Então, para poder ter a potência, você tem que ter a tensão e a corrente ali. A tensão representada pela letrinha U na ilustração e a corrente pela letrinha I. I de intensidade da corrente elétrica. Aí vem a potência elétrica. Essa intensidade de luz e calor percebidas por nós são os efeitos. Nada mais é do que a potência elétrica que foi transformada em potência luminosa ou luz e potência térmica, calor. Então, a energia se transformou em luz e calor. A potência elétrica. Tendo a corrente elétrica, a lâmpada se acende e se aquece com uma certa intensidade. Aí, continuando a potência elétrica novamente, para vocês não se esquecerem, precisa da tensão e precisa da corrente elétrica para ela poder existir. Existe também a resistência elétrica. É a medida de quanto um material resiste ao fluxo de elétrons. Ela protege seu aparelho.
Podemos dizer que materiais condutores têm resistência baixa e materiais isolantes têm uma resistência alta, por isso que o termo é isolante. Ele consegue isolar melhor a eletricidade. O símbolo da grandeza da resistência é a letra R. A unidade de medida da resistência é o ohm. Esse símbolo aí, o ômega, né, na letra grega, né? Então, esse que é o símbolo da resistência, representada pela letrinha R. O que é um material isolante? É aquele que não facilita o fluxo de elétrons. É mais difícil para os elétrons se movimentarem nele. Tem alguns exemplos: o plástico, a madeira, o vidro, o papel, o ar, a borracha. Mas eles também podem se tornar condutores, tá? Dependendo, igual, por exemplo, o ar está ali como material isolante. Mas o relâmpago é tão quente que faz com que ele se torne um condutor. Então, materiais isolantes não conduzem bem a eletricidade. Materiais condutores, eles já facilitam o fluxo de elétrons, eles têm uma resistência muito baixa. Por exemplo, o cobre é um excelente condutor, o ferro, a prata, ouro, até o nosso corpo humano também é um condutor de eletricidade, é um bom condutor de eletricidade. Então, quanto maior a dificuldade enfrentada pelos elétrons para fluir por um material, maior é a resistência elétrica do material. Podemos definir, então, materiais isolantes e condutores de eletricidade, ou seja, materiais que facilitam ou não facilitam o fluxo de elétrons. Continuando aí, mais algo para vocês lerem sobre a resistência elétrica. Para os elétrons se movimentar entre os pontos, é preciso haver um caminho que os interligue. Este caminho deve ser substituído de um material que permita a circulação dos elétrons. Ou seja, o material entre esses pontos deve permitir a circulação de elétrons, é claro, porque senão não vai ter nenhuma corrente. Igual está falando aí no próximo ponto, a corrente elétrica, ela é a intensidade do fluxo de elétrons. Se tiver uma resistência muito grande, a corrente elétrica vai ser menor. Uma resistência pequena, a corrente elétrica vai ser maior. E o símbolo que representa a corrente elétrica é a letrinha I, de intensidade da corrente elétrica, e ela é medida em amperes. Aí nós temos como decorar essa interligação das fórmulas através do triângulo VRI, PV, PV, VRI, e dali dá para vocês gravarem todas as fórmulas. Se vocês observarem bem, no alto da pirâmide tem o V, que é a tensão, e na outra pirâmide tem o P, que é a potência. Esse risco da primeira parte da pirâmide, que separa o V do R e do I, que separa o P do V e do I, nós podemos chamar de sinal de divisão. E embaixo, entre o R e o I, nós colocamos um sinalzinho de vezes, porque eles vão ser multiplicados. E na segunda pirâmide, entre o P e o V e o I, nós temos o sinal da divisão. E entre o V e o I, nós temos o sinal da multiplicação. Ou seja, dá para fazer todas as manipulações das fórmulas através desse triângulo. V é igual a R vezes I. Você cobre com a sua mão a letrinha V e o que vai sobrar? O R vezes o I. Depois você cobre com a sua mão a letrinha R. O que vai sobrar? O V dividido pelo I. Depois você cobre com a sua mão a letrinha I. O que vai sobrar? O V dividido pelo R. Na outra pirâmide, a mesma coisa. Você cobre com a sua mão o P da potência. E embaixo vai ficar o quê? V vezes o I. Depois você cobre com a sua mão o V da tensão. E o que vai sobrar? O P dividido pelo I. Depois você cobre o I. O que vai sobrar? O P dividido pelo V. Desse jeito a gente consegue decorar todas as 6 fórmulas através do triângulo PV e VRI. Nós temos aí agora alguns exemplos de circuitos elétricos. Vamos ver o primeiro circuito, que é chamado de circuito em série. Ele é bem simples. Um circuito em série é um circuito cujos componentes estão ligados sequencialmente numa última malha, ou seja, no único fio, e a corrente 1, que flui através de cada componente, é a mesma corrente elétrica que vai passar pela primeira lâmpada e pela segunda lâmpada. Mas a tensão não, a tensão já vai ser diferente, dependendo do tipo de componente. Por exemplo, aqueles pisca-pisca, que as pessoas colocam nas árvores de Natal.
Se você queimar uma lâmpada dele, as outras lâmpadas não se acendem também. Isso é porque é um circuito em série. A corrente é a mesma, mas a tensão não. Então ele acaba se apagando, queimando uma, todas se apagam. Já num circuito, aqui está até mostrando, né, um exemplo, ó, quando retiramos uma lâmpada, todas se apagam. Já num circuito paralelo, isso não acontece, porque a corrente vai ser diferente entre eles. Quando retiramos uma lâmpada, a outra continua acesa ou continua funcionando, diferente do outro circuito em série. É o que acontece na ligação da eletricidade nas nossas casas, né? Se uma lâmpada se queimar, isso não afeta as demais lâmpadas da casa. Vocês podem observar isso bem na figura aí. Existem correntes diferentes, né? Nós temos aí representado pelo fio azul e pelo fio vermelho. E isso faz com que uma lâmpada, se ela se queimar, não afete a outra lâmpada. É bem comum nas ligações da eletricidade nas nossas casas. Vamos aprender agora um pouquinho mais sobre a resistência. Então, o que a resistência elétrica faz? Ela tem a finalidade de oferecer uma oposição à passagem de corrente elétrica, exatamente para proteger o seu aparelho. Em cada aparelho, geralmente é colocado nele um resistor. É um dispositivo eletrônico que é muito utilizado na parte de eletrônica, né? Ele tem a finalidade de transformar a energia elétrica em energia térmica, igual existe no chuveiro, a resistência elétrica, né? Ela transforma a energia, né, da eletricidade em energia térmica, com a finalidade de limitar um pouco a corrente elétrica nesse circuito para proteger o seu aparelho. E existe dois tipos de ligação, três tipos na verdade. Tem a ligação da resistência em série, associação de resistores em série, e também a associação de resistores em paralelo. O que acontece na associação de resistores em série? Eles são colocados de forma a percorrer um único trajeto. Vamos ver se a gente tem uma ilustração aqui. Aqui nós temos, ó. Então, aqui no primeiro foi dado um exemplo de resistores, né? Com a fórmula que a gente vai aprender. E agora a associação em série, eles são colocados no mesmo trajeto, se vocês observarem. Cada retângulo desse representa um resistor. Um aparelho pode ter mais de um resistor. Agora também tem a associação em paralelo. A associação em paralelo significa que você divide a mesma fonte da corrente, só que sem alterar a tensão em cada resistor. Então, existe a associação em série, que é todos no mesmo trajeto, e também existe a associação dos resistores em paralelo. Você preserva a fonte de tensão usando mais de uma corrente elétrica, né? E a fórmula que a gente vai usar vai ser exatamente essa fórmula aqui. 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre a primeira resistência, o valor dela, 1 sobre a segunda resistência, que é o valor dela, mais 1 sobre a terceira resistência, que na verdade é o valor dela, que vai ser dado no exercício. Quando a associação é em série, é bem simples de ser feito. A associação em série, você vai apenas somar o valor das resistências. Olha aí nesse exemplo. Nós temos a primeira resistência, que é o R1, com 300 ohms, a segunda resistência, que é o R2, 300 ohms também, e a terceira resistência, que é o R3, 300 ohms. Para você achar a resistência equivalente de todo esse circuito, nós vamos apenas somar 300 mais 300 mais 300, 900 ohms. Essa é a resposta. Basta apenas somar. Já quando a resistência está em uma associação em paralelo, a gente não tem como fazer isso. Existem duas formas de fazer. Aí vocês podem observar duas formas de resolver a resistência equivalente que não é em série, geralmente em paralelo. Olha como que você pode resolver. Na primeira vez, igual eu tinha explicado, né? Explicado a vocês. 1 sobre a resistência equivalente é o que você quer descobrir, o REC.
Então, você coloca 1 sobre a primeira resistência, que vai ser dado valor lá no exercício, 1 sobre a segunda resistência, 1 sobre a terceira resistência, por aí vai, e soma. Você vai ter que tirar o IMC, porque são frações, para poder conseguir somar, e daí você vai indo até achar a resistência equivalente, onde você vai multiplicar em cruz no final das contas. Eu, particularmente, acho bem mais fácil resolver o produto pela soma. O que a gente faz? Vai pegar de 2 em 2. Primeiro, as duas primeiras resistências, que vão ser dadas o valor lá no exercício, você vai multiplica uma pela outra e divide pela soma delas. Vamos ver aqui no segundo exemplo, que foi dado aí em cima, se vocês observarem bem. Vamos analisar aí, ó. Uma associação em paralelo, um exemplo. As resistências, as duas primeiras, né, valem 300 ohms cada uma, a R1 300 ohms, a R2 300 ohms, a R3 300 ohms. Aí, como é que a gente faz? REC vai ser igual ao produto pela soma. Aí, no primeiro tem uma coisinha errada, né? Colocou a soma pelo produto, mas é o contrário, é o produto pela soma, tá bom? Essa imagem aí foi a mais explicativa que eu achei para colocar, mas tem um pequeno errinho aí. Mas se vocês observarem, na segunda etapa eles colocaram direitinho, ó, produto pela soma. Tá ali 300 vezes 300, que é o valor do R1 e o valor do R2, dividido pelo valor do R1 mais o R2. Então, vai ficar 300 vezes 300, que vão dar 9.000, dividido por 900, que vão dar 150 ohms. Esse é o valor daquelas duas ali. É como se a gente pegasse as duas e transformasse em uma só. Então, ela passou a valer 150 ohms. Vamos ver agora a terceira, junto com a terceira, que eu tenho que transformar todas em uma só. Então, como que a gente vai fazer? Vamos pegar o valor das duas primeiras, 150, e colocar junto com a R3, que são 300 ohms, igual foi feito logo ali em seguida, ó. Eles substituíram as duas que a gente fez juntas, como se fosse uma só, o valor deu 150. Agora eu vou fazer esse valor junto com a R3, que já estava ali no exercício. Vai ficar 150 e 300. Então, vai ser o produto pela soma. Então, vai ser 300 vezes 150 dividido por 300 mais 150. Aí, nós vamos achar o valor final, que é de 100 ohms. Essa é a minha resistência equivalente. E desse jeito a gente vai fazendo. Se tivesse mais uma, então a gente vai pegar os 100 ohms, junto com a R4, iria fazer o produto pela soma. E por aí vai indo até acabar todos os números de resistência e você achar uma só, que nós chamamos de resistência equivalente. Não é tão difícil, eu acho bem mais fácil fazer isso do que você fazer aquele 1 sobre REC, que é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, porque vai te levar a uma soma de frações, que você vai ter que tirar o IMC e depois multiplicar em cruz para achar a resistência equivalente, certo? Mas vamos ver mais um pouco sobre esses exemplos. Aí está falando sobre a associação em paralelo, que é utilizada nas instalações elétricas. Nós observamos aí, né, a bateria e a associação em paralelo aí, vários fios para preservar a corrente, né, para uma corrente diferente para preservar a tensão. Então, são correntes diferentes e a mesma tensão. Aí nós temos uma associação mista. O que é isso? Porque nós temos resistências em paralelo, se vocês observarem bem na letra A aí, olha, 2 em paralelo ligados a 1 em série. Então, como que a gente faz? Primeiro, você vai pegar esses dois que estão em paralelo e vai transformá-los em um só. Se eles estão em paralelos, eu não posso somar. Eu tenho que fazer o produto pela soma. Só em série, quando eles estão assim, lineares, é que a gente consegue somar um com o outro. Ali não, eles não estão lineares, estão em paralelo. Então, nós vamos fazer o produto 300 vezes 300 dividido pela soma, 300 mais 300, que vão dar 150 ohms. Transformei os dois em um só, aí eles ficaram ligados em série com 300 ohms do R3. Aí é só somar, e vão dar 450 ohms. Eles se transformaram em um circuito em série. A letra C, nós temos também um circuito misto, porque nós temos em série e temos também em paralelo. Em série, quais que estão em série? O R1 e o R2. Então, basta você somar os dois para eles se transformarem em um só. Eles estão na mesma linha, na mesma corrente, então vocês vão somar R1 mais R2, que vão dar 600,
certo? Então, aqueles dois se transformaram em um só, viraram 600. O 600 agora está em paralelo com o 300. 600 e 300. Então, meu R1 passou a ser o 600 e o R2 passou a ser o 300. Então, agora é só fazer o produto pela soma. 600 vezes 300 dividido por 600 mais 300, que vão dar 200 ohms. Viu? Não é tão complicado, é bem simples. Vamos ver agora um exercício para a gente poder treinar a nossa mente. Vamos lá. Um resistor de 32 ohms é ligado em paralelo a outro de 20 ohms e o conjunto é ligado a uma fonte de tensão de corrente contínua, né, CC, de 240 volts. CC, não é CC não, tá, gente? É CC de corrente contínua. Qual é a resistência da ligação em paralelo? Então, você quer achar a resistência equivalente aí. Pergunta B, qual é a corrente total da combinação em paralelo? Então, a corrente total. E a letra C, qual é a corrente que passa em cada resistor? Bem tranquilo da gente fazer esse exercício. Vamos lá. Então, nós já vimos que a resistência está ligada em paralelo. Então, tá aí o desenho, né, em paralelo. Em série, se fosse em série, a gente colocaria uma do ladinho da outra, né? Na mesma linha, mas ali elas estão em paralelo. Então, elas não estão na mesma corrente. Vamos lá. 32 e 20. Como que a gente pode fazer? Produto pela soma. Então, nós vamos multiplicar 32 vezes 20 dividido por 32 mais 20. Vai dar 640 dividido por 52 e a resposta 12,3 ohms. Então, nós já achamos a resistência equivalente. A pergunta B, qual é a corrente total da combinação em paralelo? A corrente. Aí a gente vai lembrar do PV e VRI. Qual é a letrinha que representa a corrente? O I. E eu estou precisando da resistência, né, que a combinação em paralelo que a gente fez aí foi a resistência, e também eu tenho a voltagem, que são 240 volts. Então, eu tenho I, tenho V e tenho R, né? Na verdade, eu tenho que descobrir agora a letrinha I, que é a intensidade da corrente elétrica. Essa é a pergunta. Então, como que eu faço? Eu vou olhar lá nas fórmulas qual que eu posso usar. Ah, o I é igual a V sobre T. Ah, então a voltagem dividida pela resistência. A voltagem eu já tenho 240 e a resistência eu já descobri 12,3. Então é só dividir um pelo outro, né? A fórmula que mais deu certo ali no PV/VRI foi a 19, deu 19,5. Aí depois a letrinha C, qual é a corrente que passa em cada resistor? Esse você vai tentar fazer em casa. Você vai usar a mesma fórmula da corrente, que é I, que é igual a V sobre R, só que o R que você vai usar é o R de cada resistor daquele. O primeiro R você vai fazer com 32 e depois você vai fazer de novo o I, que é igual a V sobre T, né, 240 dividido por 20, que seria a segunda resistência. Bem simples de ser feito esse exercício. Temos aí agora um circuito misto. Nós temos a primeira parte aí, né, que está em paralelo, tá até destacada aí com um quadrado vermelho. E nós temos que transformar esses dois em um só, para a gente poder conseguir somar com os outros que estão na mesma linha. A gente tem que transformar o 4 e o 12 em um só, para depois somar eles com 7 e com 10. Então, vamos lá. 4 e 12. Como que a gente faz? Produto pela soma. 4 vezes 12 dividido por 4 mais 12, que vão dar 48 dividido por 16, 3 ohms. Então, os dois que estavam assim, eu fiz eles ficarem assim. Então, ficou 3 ohms. Aí, eu vou somar com 7 e vou somar com 10, que vão dar 20 ohms. Então, essa é a minha resistência equivalente nesse exercício. Agora, existe uma outra curiosidade interessante de como que a gente pode calcular a energia elétrica gasta nos nossos aparelhos em casa, na nossa conta de luz. Como que a gente pode fazer isso? Também existe essa outra fórmula para a gente poder calcular isso. Vamos ver. Então, como que a gente consegue calcular? É só a gente ver a potência do aparelho, que geralmente vem especificada no próprio manual do aparelho, vezes o número de horas que a gente utilizou esse aparelho, vezes o número de dias que nós usamos esse aparelho no mês. Divide tudo por 1000, porque é quilowatts, então quilo, 1000. A gente divide tudo por 1000. Alguns princípios básicos estão aí, né?
cálculo do consumo da energia. Para calcular o consumo da energia elétrica é necessário obter esses dados, a potência do aparelho, watts, o tempo que ele ficou ligado durante o dia, as horas, e os dias em que esse aparelho ficou ligado no mês. Multiplica esses três valores e divide por 1000, o resultado vai ser dado em quilowatt por hora. Aí até tem um exemplo, né, de como fazer um cálculo juntos. Vamos lá? Temos na sala uma lâmpada de 100 watts. Usamos essa lâmpada por 3 horas, todos os dias do mês. Então, como que a gente vai calcular isso? Já temos a potência, já temos a hora, a quantidade de tempo que a gente utilizou, e nós já temos também os dias que nós usamos essa lâmpada, no caso, 30 dias. Então, nós vamos multiplicar 100 vezes 3 horas que a gente utilizou cada dia e 30 dias. Multiplica os três valores e divide por 1000. Vão dar 9.000 dividido por 1000. Então, essa lâmpada consumiu 9 kWh todo mês. Aí, na conta de luz, a gente vê quanto que vale 1 kWh. Aí tem lá o valor, o custo. Aí, dependendo, a gente vai multiplicar esse 9 kW que nós gastamos pelo valor, para a gente saber quanto que a gente teria que pagar por essa lâmpada, pelo consumo dessa lâmpada. Agora tem um resuminho aí da eletrodinâmica. Deem uma olhada nesse resumo, que é basicamente tudo que a gente aprendeu aqui. Não pode se esquecer do PV e do VRI. Tem aí também algumas fórmulas da carga elétrica, que eu não falei aqui no vídeo, mas nós estudamos na sala de aula, né? Nós temos a carga elementar, que tem o valor de mais ou menos, né? Porque pode ser positiva ou negativa, mais ou menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Então, tá ali também a formulazinha. Depois vocês podem pesquisar mais sobre o assunto. Aqueles que ficaram com um pouquinho de dúvida ainda, podem pesquisar melhor. Nós temos aí a corrente elétrica, potencial, diferencial. Dá uma olhadinha aí. Seria legal vocês copiarem esse quadro no caderno, porque ele faz um bom resumo. Acho que vai ser bem útil nas fórmulas da eletricidade. Mas jamais se esqueçam de uma coisa, gente. Nunca se esqueçam disso. Quanto mais energia positiva você emite, mais coisas positivas você atrai. Tá bom? Nunca se esqueçam disso. Beijo, bons estudos!